Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Fora. Mais uma atividade da nossa sexta-feira de fisioterapia. É uma alegria encontrá-los aqui sempre toda sexta-feira. Tá? Então, para nós iniciarmos a nossa atividade nesta noite, a gente vai fazer uma leitura preparatória da obra Fonte Viva, uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, cujo título é Sermos Melhor. Por que reparas o argueiro no olho de teu irmão? Jesus, em Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro junto dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão à procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo desejo de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação de bem, olvidando as insignificâncias que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Vamos então, nesse momento, depois dessa bela mensagem, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, bondade e justiça. A Jesus, nosso mestre e amigo, que nos acompanha há tanto tempo, nos amparando e nos fortalecendo. E aos mentores desta casa, que nos acolhem com carinho, nos fortalecem para as caminhadas que ainda temos que realizar. Obrigado, Pai, pela bênção desta oportunidade. Obrigado, Pai, pela bênção da vida. E que nós possamos, amparados e inspirados pela Tua mensagem de esperança, de fé, de humildade, prosseguir na nossa jornada. Que a Tua doce paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
o celular tocado. E deu tudo certo, Marcelo. Hoje é o dia a noite dos Marcelos aqui, né? Temos o Marcelo Araújo e o Marcelo Barbosa. E aí eu gostaria de convidar aqui o Marcelo para a nossa palestra de hoje, cujo tema aqui está. Deixa eu só... Estou quase chamando o Hélio aqui, porque o Hélio é aquele espírito trabalhador que afasta os obsessores da informática aqui, ou dos responsáveis por limitação técnica também, né? Que é o caso. Obrigado. Como eu havia dito, então, hoje nós temos aqui o Marcelo Barbosa, nosso irmão, para fazer uma palestra bastante interessante, bastante importante, como todas as palestras que são feitas aqui na sexta-feira. Um grande convite à nossa reflexão com o tema Parábola do Bom Samaritano. Seja bem-vindo e seja uma ótima palestra, Marcelo. Obrigado. Prezados e queridos irmãos que aqui estão encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, o tema, né? A parábola do bom samaritano. Nossa, eu posso dizer para vocês o seguinte: a melhor palestra que eu vi a respeito do tema foi aqui nessa casa, de uma trabalhadora nossa, que riu agora, né? Porque esse tema nós exploramos tantas e tantas vezes, né? É uma das parábolas talvez mais cativantes que o Mestre, né, o Cristo Jesus, nos trouxe. Muito bem. Então, vamos iniciar o nosso processo de reflexão. A parábola do bom samaritano. Parábola, gente, é uma técnica, é uma forma de você transmitir o conhecimento. Ainda nos dias atuais, a maneira de se transferir conhecimentos e ensinamentos através de parábolas é muito utilizada na região do Oriente Médio. Então, se nós formos estudar, abordar o tema, nós vamos ver parábolas aí, eu conheço parábolas de 1000 anos, que vêm sendo contadas até hoje, a parábola do bom samaritano, mais de 2000 anos, e assim, é uma dessas técnicas que foram criadas sabiamente para se transferir conhecimento. E como essa técnica é feita? Você narra um ensinamento criando um cenário a partir de um cenário fictício que você constrói ou um cenário real, um fato real. Por que é importante fazer essa colocação? As pessoas, quando estão estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema, a parábola do bom samaritano, que estamos refletindo hoje, nossa reflexão é em cima do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então a parábola, o bom samaritano, está no item 3 deste capítulo. Muito bem. Quando você estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um capítulo que fala assim, a parábola da figueira. A pessoa fala assim, peraí, parábola da figueira não, isso aí é um fato. Jesus passou pela figueira, botou a mão e no outro dia a figueira estava seca. Esse é um fato, isso não é uma parábola. Uma parábola é somente em cima de questões fictícias. Não, uma parábola é feita em cima de fatos que de fato aconteceram ou não. O importante é o quê?
que você tenha um objetivo, que é transmitir um ensinamento. E há todo um preparo para se contar uma parábola. Se nós formos observar o Sermão do Monte, que já é uma transmissão, uma instrução de um ensinamento, há uma divergência entre os dois evangelhos. Um evangelho diz que Jesus subiu o monte. No outro evangelho diz que Jesus desceu o monte. Digo a vocês que de qualquer maneira, se ele tivesse subindo ou descendo o monte, ele saberia o momento certo de parar. Então, no momento em que se transmite, em que se conta uma parábola, aquele que o faz sabe se posicionar, sabe dar cadência no ensinamento, no conhecimento, para que no final fique fixa uma ideia fica presinha lá na mente das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês de uma parábola. Observe a narrativa. Há muitos anos atrás, numa pequena vila, havia um garoto muito pobre que gostaria de ter um cavalo. O seu vizinho, o vizinho de seu pai, disse: poxa, pobre do seu filho, quanto azar ele tem, vocês tão pobres, e ele gostaria de ter um cavalo? O pai então responde para o vizinho: pode ser de sorte, pode ser de azar, só o tempo vai dizer. Pois bem, passaram alguns dias após esse fato, passou uma tropa de cavalos na vila, na aldeia, e havia um potrinho muito mirrado que ia ser sacrificado. Aí o garoto pede que o potrinho seja dado a ele, aquele potrinho doente e magro. Aí o vizinho novamente fala para o pai dele: nossa, hein? Seu filho é de sorte. Ele queria tanto ter um cavalo, agora ele tem um cavalo. Garoto de sorte. O pai então diz: pode ser de sorte, pode ser de azar, só o tempo vai dizer. Pois bem, aquele potrinho se transformou em um corcel maravilhoso, né? Forte, vistoso, e fugiu. O vizinho então chegou e disse para o pai do garoto: nossa, hein? Seu filho é de azar, hein? Ele pegou o cavalo doente, cuidou do cavalo, o cavalo ficou tão forte, e agora o cavalo fugiu. Aí o rapaz, o pai disse para o vizinho: pode ser de sorte, pode ser de azar, só o tempo vai dizer. Pois bem, gente, eu consigo contar, essa parábola leva quase que uma hora. E fica sempre frisando na mente de quem ouve. Você vai aumentando a ansiedade na pessoa, mas a mensagem que você quer passar é uma só. Pode ser de sorte, pode ser de azar, só o tempo vai dizer. A maneira como você vai lidar com as experiências da vida é que vão dizer se vai ser de sorte, se vai ser de azar. Pois bem, então essa é uma ideia, né? De uma maneira de se como as parábolas elas se constroem. Quando nós estamos então falando da parábola do bom samaritano, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele, na introdução da obra, ele explica vários aspectos da cultura de então, para que a gente possa, né, assimilar e compreender melhor, e compreender que algumas questões que são narradas nos Evangelhos ou que estão nas Escrituras somente podem ser interpretadas corretamente se você analisar a circunstância, a cultura, o momento, a época, o local. Então,
Quem são os samaritanos? Os samaritanos, por definição acadêmica, se nós formos procurar, eles são os israelitas. Eles que são os israelitas. 1000 anos antes de Cristo, houve um grande cisma entre o povo hebreu. Que ali não vale a pena a gente discorrer a respeito desse assunto. Então, samaritanos, eles são um grupo, se transformaram em um grupo étnico que dominava o norte do estado que hoje conhecemos como Israel. E na época, então, eles eram chamados de israelitas. Os hebreus, quando voltaram do cativeiro, eles foram para onde? Para a região da Judéia, da tribo de Judá. Por isso eles são chamados de judeus. Eles ficaram concentrados aí. No ano 2000, aí o que aconteceu nessa divisão entre os samaritanos e o povo hebreu e os judeus? Eles começaram a ter divergências teológicas, cismas teológicos. Os samaritanos, o judeu do norte, não acreditava ou não queria cumprir determinados preceitos, reconhecia que somente a Torá deveria ser considerada, e os do sul falaram assim, não. Aí surge esse cisma. Então um povo, uma nação naquele momento fica dividido, onde você tem os samaritanos e vocês têm os judeus, uma separação então do ano que data do ano 1000 antes de Cristo. Na virada do século 21, as instituições judaicas, né, no estado atual de Israel, promulgaram, inclusive de forma laica, afirmaram que o casamento entre judeus e samaritanos, a partir daquele momento, deveria ser considerado e deveria ser respeitado, porque os samaritanos, na virada do nosso século, era um grupo étnico. Esse grupo étnico tão importante, ele contava apenas com um pouco mais de 800 pessoas. E eles foram completamente alijados ao longo de 3.000 anos, a ponto de uma etnia. E quando nós estamos falando de uma etnia, não estamos falando somente de questões raciais, estamos falando de questões culturais, de conhecimento, de modo de viver, de modo de perceber a vida. Então, graças a Deus, né? Uma tolerância religiosa começa a existir com relação aos samaritanos na virada do século 21. Muito bem. Então já dá para nós sabermos que o cenário em que Jesus faz a colocação, que Jesus vai contar essa parábola, é um lugar onde existe ódio. Então os samaritanos e os judeus, reciprocamente, eles se odiavam. Bom, como o tema já foi abordado muitas vezes, eu falo tanto para vocês de ler as obras básicas, falo a respeito das obras básicas, que hoje vai ser diferente. Tanta gente já viu a respeito desse tema que a palestra que nós vamos começar a apresentar terá 275 slides, né? Ou terá 25 slides, ou terá 5 slides, ou terá milhares de slides, porque a parábola, ela dá liberdade do ouvinte construir as suas imagens mentais ao ouvir. Muito bem.
Eu trouxe o meu. É interessante, né? Às vezes a gente fala, não, tem que ler, tem que estudar e tal. Aí às vezes em grupos de estudos, às vezes, não, porque eu tenho a Bíblia de Jerusalém, então se eu vou trazer no próximo estudo, aí vem traz aquele livro. Ah, porque eu tenho a Bíblia Thompson. Tá? Ou então eu tenho as obras completas de Kardec, e vai e coloca em cima da mesa. Na hora que coloca em cima da mesa, não lê. Tem, mas não lê. Pelo encardido do livro, eu sei até que pouco que camarada está lendo. Então, quando o meu Evangelho segundo o Espiritismo vai ficando bem sorradinho, eu compro outro, né? Para sempre esconder o jogo de onde eu estudo mais. Vamos ver aqui. Então, é muito bonito. Parábola, então a gente ouve, eu vou ler para vocês. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lhes nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze-o isso e viverá. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Aí Jesus vai começar a narrativa da parábola. Observe. Eu não sou teólogo, longe disso, né? Há algumas especulações que dizem assim: Jesus, quando nos dá o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está fazendo uma alusão, né? É uma demonstração clara de que ele tinha todo o conhecimento das Escrituras, porque essa citação a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, poxa, uma está em Deuteronômio e a outra está em Levítico, mas vocês vão ver a diferença desse amor ao próximo, desse quem é o próximo definido por Jesus e o próximo definido na lei mosaica. De antemão já adianto para vocês, o próximo na lei mosaica é aquele que tem a mesma fé, aquele que também é judeu. Então Jesus começa a responder na forma de uma parábola quem é o nosso próximo. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu no poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo caminho, o viu e passou adiante. Olha só, esse sacerdote, ele estava descendo. A narrativa diz o seguinte: olha, descia de Jerusalém para Jericó. Esse sacerdote, essa pessoa foi assaltada, foi espancada. Esse sacerdote vinha do mesmo caminho. Então, se ele era um sacerdote, ele estava vindo de Jerusalém, quer dizer que ele tinha acabado de sair do templo e de fazer as obrigações, as purificações, a sua santificação, encontrar os elementos morais mais elevados para a sua conduta. Um levita
que também veio àquele lugar. Tendo observado, passou igualmente adiante. Quem são os levitas? Os levitas são os pertencentes à tribo de Levi, que tem a função guardar as leis mosaicas. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei para regressar. Quando regressar. Aí Jesus termina a parábola e diz assim: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, a parábola do bom samaritano, nós já conseguimos perceber que o próximo é toda criatura humana. A parábola do bom samaritano nos mostra que devemos fazer o bem de forma indistinta. A doutrina espírita diz que os espíritos superiores, através da doutrina espírita, dizem que devemos fazer o bem no limite das nossas forças, no limite das nossas possibilidades, que somos responsáveis, pelo bem que não fizermos. O bem que deixamos de fazer, possivelmente terá a possibilidade de se tornar mal, uma má atitude à frente. Parábola do dia, parábola dos dias atuais, parábola do nosso cotidiano. Há um pouco mais que a parábola do bom samaritano, no nosso cotidiano. Há um pouco mais de 50 anos atrás, um casal passando pela ponte Nilo Peçanha, vê uma jovem grávida, bem adiantada nos dias, na beira da... Sabe onde é a ponte Nilo Peçanha? Essa ponte que vai para o shopping, Onde vai para o shopping ali. Aí vê aquela jovem e algo passou por eles e falou assim: nossa, ela vai se suicidar, ela está se preparando para se jogar. Aí eles param ali, pegam aquela jovem que está grávida, eles levam para casa. A criança nasce no dia seguinte. A criança nasce no dia seguinte. Eles levam para casa uma mulher estranha, amparam aquela mulher estranha. Aquela mulher estranha dá à luz. Eles passam a cuidar daquela mulher estranha, passam a cuidar daquela criança, dão a melhor educação para aquela criança. Dizem que hoje aquela criança dá até palestra em centro espírita.
Vejamos o que Kardec pondera a respeito do tema. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Nós separamos somente algumas ideias aqui de Kardec, tá? Ideia tão principal que Kardec coloca: a caridade é virtude por excelência. Combate o orgulho e combate o egoísmo. Segunda ideia que Kardec coloca: bem-aventurados, disse os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio exemplo. Em falando do bom samaritano, nos dias de hoje, quantas boas samaritanas também nós temos como exemplo. O quanto nos inspiram a se reconhece o espírita pelos esforços que faz para se tornar melhor. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão pratica a caridade de forma indistinta. Esse mês de agosto, eu me sinto muito feliz com o convite da casa. Hoje é dia 30 de agosto, o mês que nós comemoramos o aniversário dessa casa espírita, Centro Espírita Flora de Araújo, cujo lema é fora da caridade, não há salvação. E quantos bons samaritanos e boas samaritanas aqui estiveram trabalhando. Tem uma boa samaritana, então, que em especial a gente gostaria de, nessa última palestra desse mês de aniversário, lembrar, para que ela continue, suas ações, suas atitudes, continuem nos inspirando a sermos pessoas que fazem esforços para melhor conduzir o nosso caminho na busca da perfeição moral, do caminho do bem. A boa samaritana que vem de forma abnegada, que da mesma forma que o bom samaritano, de forma sem buscar nenhum benefício, porque ele vai, ele bota dinheiro dele, ele cuida da pessoa, ele vai embora, ele sequer se identifica para a pessoa, pelo que a gente vê, ele ainda paga despesas e fala assim: se gastar mais na volta eu pago. Então
não de forma abnegada, de forma desinteressada. Essa boa samaritana, nossa presidente, né? Que tantas vezes, quer dizer, semana toda você está aqui. Obrigado, Senhor. Tanto nos inspirar. A gente tem para que esse momento de gratidão fique marcado para todos nós, não como culto à personalidade, né? Nós queremos te entregar o girassol. O girassol, Sônia. É assim que o bom samaritano é. Girassol, gente. Sempre buscando. Muito obrigado, boa samaritana. E agora, o encerramento da palestra é seu. É meu? Gente, olha que lindo! Muito lindo, né? Sejamos iguais, olha só. Ele procura sempre a luz para ele ficar lindo assim, ó. Feliz, cativante. E essa é a nossa função. Que a gente consiga ser bons samaritanos, boas samaritanas. Nosso esforço é maravilhoso, é gratificante, o esforço de fazer o bem. Traz uma paz, uma alegria enorme para o nosso coração. A cada sorriso que a gente vê na melhora do outro é gratificante demais. E aí a gente, conforme a gente sente essa paz, a gente quer fazer mais, porque é o caminho que Jesus nos conduz. Amém. Obrigada. Nossa, eu não esperava isso não. Ai, meu Deus. Coloquei aqui. Bem apropriada essa flor no final, né? Uma vez eu li assim, Jesus está querendo transformar o nosso planeta num jardim, mas para isso ele precisa de jardineiros, né? E há vagas, né? Ele está convidando a gente para trabalhar nisso, né? Muito bom, muito obrigado, Marcelo, por essa palavra, apresentação inspiradora e que nos faz pensar nos dias de hoje, né? Muitas pessoas às vezes querem ser samaritanos, mas impõem muitas condições para isso, né? E a mensagem de Jesus é a caridade incondicional. Muito bom, vamos então para a nossa parte final, fazer a nossa prece e na sequência passaremos aos passos. Vamos então, ao encerrarmos esta parte da nossa atividade, mais uma vez, levarmos os nossos pensamentos a Deus, para agradecer por esta oportunidade, pelas bênçãos desta noite, desse estudo, que possamos neste momento também elevar os nossos pensamentos a todos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, a todos aqueles nossos irmãos queridos que já retornaram à pátria espiritual, continuam prosseguindo no seu caminho e mantêm o seu vínculo de amor com todos nós, porque esses vínculos são indestrutíveis. Obrigado à Casa de Fora, a esses mentores, que junto conosco tornam possível este trabalho. Obrigado pela sua orientação, pelo seu amparo, que possamos continuar fortalecidos neste trabalho. Que assim seja, graças a Deus.